Isso é visto por alguns como uma posição pan-informacionalista. Porém, apenas parte da proposta de Floridi poderia ter esse aspecto pan-informacional. Não é por acaso que o tailandês Sora Hongladarom tenha dedicado um texto para desenvolver uma comparação entre a ética de Spinoza e a ética de Floridi. Baruch Spinoza foi um filósofo sefardita nascido em Amsterdã, um racionalista do século XVII. A ética de Spinoza é frequentemente chamada de panteísta, uma vez que se argumenta que para ele todas as coisas são Deus. Mas esta é uma avaliação muito simplista e reducionista. Não é que para Spinoza todas as coisas sejam Deus. Na realidade, o que ele diz é que todas as coisas estão em Deus. Da mesma forma, o pan-informacionalismo de Floridi não é tal. Não é que todo objeto seja informação, mas sim que todo objeto pode ser interpretado através da abordagem informacional, vista como um objeto de informação. Esse é um dos aspectos controversos da filosofia da informação da Floridi. Muitos autores concordam com a compreensão do mundo e com o consequente respeito ao meio ambiente, visto de forma informativa, mas equacionar todas as entidades como objetos de informação, incluindo o ser humano, pode ser radical para alguns. Concordo que o limite de uma ética da informação deve ser o ser, e, portanto, sua invocação deve ser ontocêntrica, ou seja, tomar o ser como seu eixo. Por isso, é necessário apresentar um esclarecimento. Mencionam que a proposta moral da Floridi tem dois aspectos, o ontocêntrico e o ecológico, ambos com interesse pelo meio ambiente. Digo ecológico porque Floridi e outros autores, Rafael Capurro, falam em ecologia da informação, como a realidade os objetos podem ser vistos em termos informativos. Um ambiente pode ser visto como um ambiente informativo. E, por sua vez, um sistema de informação, por exemplo, pode ser visto como um ecossistema, uma vez que envolve a relação entre o meio cultural e a atividade intelectual dos agentes. Floridi usa os conceitos de paciente moral usado em sua ecologia da informação e agente moral usado para a ética da informação. Pacientes morais podem ser qualquer forma de existência, coisas que são, como entidades, e agentes morais podem ser aqueles que têm agência, isto é, eles têm voz, tomam decisões, estabelecem relações de poder, deliberam, se conhecem. Inicialmente, Floridi argumentou que a ecologia da informação é responsável por qualquer forma de vida, quer dizer pacientes. É a ética da informação por qualquer forma de vida racional, quer dizer agentes. No entanto, ele afirmou posteriormente que os pacientes não são qualquer forma de vida, com valor mínimo e propriedades
essenciais. Mas qualquer forma de existência, ou seja, qualquer coisa que existe, mesmo que não esteja viva. Sua postura de uma ética da informação reduzida apenas aos agentes morais me parece bem estruturada. No entanto, prefiro ter uma postura cautelosa em relação à sua ideia de ecologia da informação, para a qual prefiro reforçar esta parte com outros autores. Então, uma vez que qualquer objeto pode ser conceituado ontologicamente como um objeto de informação, a informação é considerada uma das formas de ser. A ética da informação é uma ética para o mundo, não só para jornalistas, para arquivos, para bibliotecas. O conceito de ecologia da informação refere-se em sua generalidade à natureza da informação que coletamos e contextualizamos do meio do ambiente. Ou seja, o espaço informacional é considerado metaforicamente como um ecossistema dinâmico. A noção de ecossistema envolve o conjunto de interações entre populações vivas dentro de uma unidade geofísica determinada, que é entendida como uma unidade complexa de natureza organizadora. Em sentido restrito, alude-se a um tipo de ética da informação adequada para enfrentar o mundo feito de dados, informação, conhecimento e comunicação, de maneira que se forme um novo ambiente baseado na tecnologia digital, ao qual é chamada de infosfera ou mundo da informação. A ecologia da informação seria uma forma de tornar a ética da informação mais ampla, estendendo a outros objetos. Para Floridi, a ecologia da informação seria uma forma adequada de lidar com o mundo dos dados, da informação, do conhecimento, de comunicação como um novo ambiente. Bien. Como mencionado acima, a reflexão ética axiológica levaria não apenas a autocompreensão do bibliotecário, mas a compreensão de uma de suas missões atuais, reduzir as assimetrias informacionais e as injustiças epistêmicas. Injustiças epistêmicas são geradas quando uma faculdade essencial para a dignidade humana é quebrada, que é ser sujeito de conhecimento. Injustiças desse tipo representam estruturas de poder e preconceitos sociais desiguais, além de envolverem graves problemas éticos que passam a adotar proporções de opressão contra certas comunidades minoritárias que são excluídas e desacreditadas do espectro de desenvolvimento do conhecimento, tanto em processos de criação como de compartilhamento e, portanto, de sua interpretação. Impedir o desenvolvimento de práticas cognitivas é, em si, uma injustiça. Existem dois tipos básicos de injustiças epistêmicas. Injustiças testemunhais, que se referem à criação de conhecimento, e injustiças hermenêuticas, relacionadas com a disposição e interpretação desse conhecimento.
uma injustiça testemunhal é uma ofensa dirigida contra os emissores de informações. Por outro lado, uma injustiça hermenêutica representa um prejuízo infligido aos potenciais destinatários dessa informação. As injustiças hermenêuticas, por sua vez, referem-se a bloqueio sofrido por algumas comunidades para receber e utilizar determinados recursos epistêmicos, de forma que sua interpretação do mundo é violada, pois está condicionada e deformada por esse viés. Falsas informações, censura ou falta de políticas de conservação são algumas das modalidades desse tipo de injustiça. Nestes cenários particulares, o que se desencadeia é um processo de marginalização hermenêutica, uma vez que é gerada e acentuada uma participação desigual de determinados setores para se conseguir uma interpretação adequada dos recursos de informação disponíveis, talvez até onde os poderosos têm um interesse positivo em manter as interpretações erradas. Nesse sentido, uma injustiça informacional é uma injustiça epistêmica na medida em que certas práticas relacionadas à autoinformacional são impedidas, como o uso efetivo ou quando interferem na capacidade de distribuição de certos bens epistêmicos, especificamente bens informativos ou também bens educacionais vinculados a sistemas de informação, para os quais se compromete gravemente nossas capacidades, conforme a condição de sermos sujeitos cognitivos e potenciais participantes de um entendimento socialmente compartilhado. Algumas injustiças hermenêuticas ocorrem quando existe uma lacuna nos recursos coletivos de interpretação que coloca uma pessoa ou um lado em desvantagem no que se refere à compreensão de suas experiências sociais. Portanto, será sempre importante que as ferramentas hermenêuticas à disposição das pessoas para dar sentido às coisas do mundo sejam devidamente informadas, sem qualquer tipo de desigualdade injusta. Nas coleções e arquivos documentais há muita informação incompleta ou ideologicamente enviesada, como nos arquivos históricos, o que constitui simultaneamente uma série de injustiças testemunhais e hermenêuticas, uma vez que certas vozes do passado não podem se expressar ou aos cidadãos atuais não podem interpretá-los de forma abrangente. Uma injustiça hermenêutica não é gerada apenas pela obstrução da circulação de informações, ou seja, como a deficiência de informação, mas quando os cidadãos são oprimidos pelo inclemente despejo de fluxos de dados, excesso de informação. Essa mare magnum se torna incompreensível para as pessoas porque esse enorme volume de informações é incomensurável, como Big Data. Se a informação não é organizada e divulgada através de uma determinada lógica documental ou com categorias de classificação, dificilmente as pessoas conseguem assimilá-la. Para encerrar
esta primeira intervenção de minha parte, quero explicar o conceito de assimetria de informação. É necessário especificar antes de mais nada que o fenômeno das assimetrias de informação envolve uma conceituação comumente utilizada em economia política e economia financeira especulativa, uma vez que ilustra uma situação potencial em que agente possui mais informação ou que pelo menos é mais vantajoso em relação com outros agentes. A partir do princípio maximização da utilidade em um ambiente assimétrico, a informação torna-se bem posicional. Então, assim como nas lutas dos mercados, torna-se fundamental para a oposição libertária que as pessoas obtenham informações claras como base para a toma de decisões. Da mesma forma, é essencial para outros tipos de cenários, trabalho, família, saúde, eleitoral, habitacional, cultural, possuem informação oportuna e persistente, seja para determinações imediatas ou para planos futuros. Assim, as assimetrias de informação não dizem respeito apenas a um fenômeno moral, mas a uma questão de ineficiência no campo da administração. Uma assimetria informacional é basicamente composta por três situações. Nem todos os indivíduos em uma comunidade têm as mesmas informações e isso cria desigualdades indesejáveis. Algumas pessoas se comportam de acordo com um padrão oportunista injustamente por não honrar a confiança de outra pessoa. Como resultado dessa falta de confiança, uma comunidade pode renunciar ao compartilhamento de informações para melhorar o bem-estar. Por esse motivo, deve-se enfatizar que as assimetrias informacionais podem derivar de equívocos sobre alguns dados, vieses mal entendidos, redundâncias, falsas crenças e até cargas teóricas divergentes entre dois horizontes hermenêuticos que afetam a forma como dado fato é valorizado e interpretado. É precisamente aqui entra o papel da biblioteca, dos bibliotecários. Duas pessoas podem pesquisar todas as informações disponíveis sobre um tópico em um banco de dados ou repositório, e os resultados da pesquisa podem ser semelhantes, mas o processamento e análise que fazem nessas mesmas informações documentais podem levar a muitas conclusões diferentes. A questão da consistência da informação atrai discussão sobre o problema da intencionalidade substanciada nas ações voluntárias dos agentes no dia a dia, em contextos informacionais. As pessoas costumam referir a informações falsas por meio de muitos termos, sem uma distinção clara. Embora em muitas áreas não pareça haver grande problema nesta situação, em ambientes acadêmicos é necessário estudar a natureza da informação falsa com maior precisão para fazer exame conceitual de uma aquiescência mais ou menos generalizada, com a principal tarefa de evitar confusão de uma multiplicidade de significados. Assim, surge a necessidade de fazer uma diferenciação ponderada entre os conceitos. Má informação
misinformation em inglês, e desinformação, disinformation em inglês. A má informação refere-se a informações falsas que são transmitidas intencionalmente com o propósito de enganar, não apenas nos negócios ou na vida pública, mas em qualquer campo. E desinformação é aquela que é compartilhada por ser erroneamente considerada verdade. Apesar de tudo isso, um excesso de credibilidade depositado em uma fonte de informação causaria um déficit na capacidade crítica das pessoas. Bibliotecas e arquivos deixariam de ser entidades de informação que podem gerar conhecimento para ser apenas entidades comunicativas. Essas instituições devem cumprir o papel social, entre outros, de serem fontes confiáveis de informação, mas, ao mesmo tempo, sua missão prover a capacidade de realização de pesquisa documental entre seus usuários, para que eles verifiquem contextualizem as informações que recebem, alfabetização em informações, e não apenas que as recebam e aceitem devido ao excesso de confiança em um emissor.